que fazer quando alguém te trata mal? Não é muito fácil, porque se você é como eu, e você é super sentimental, e você gosta de ver o melhor nas pessoas, quando alguém te trata mal, você simplesmente não acredita, você se sente incrédulo, injustiçado. Então, primeiro tem que aprender a lidar com esses sentimentos para depois realmente agir perante a pessoa que te tratou mal, né? Então, eu queria falar primeiro um pouco sobre como eu agi até então na minha vida e como eu quero, a partir de agora, agir. E espero que você se inspire junto comigo. Porque basicamente assim, até então na minha vida, eu era o tipo de pessoa que, tipo assim, se você age mal comigo, eu vou tentar fazer alguma coisa pior, para que daí quem tem que vir pedir desculpas sou eu e não você. Porque eu meio que tinha, em algum momento da minha vida, reconhecido um padrão de que as pessoas que erravam comigo, que, tipo, agiam mal comigo, elas não pediam desculpas. Então, na minha cabeça tinha que ter uma finalização de uma situação ruim com desculpas. Então eu acabava, tipo, sendo ou mais grosseira, ou, sei lá, tentar ser um pouco mais fria, assim, pra depois quem ter que pedir desculpa era eu, sabe? Daí a situação se fechava. Só que existe casos e casos, né? Quando a gente tá dentro da família, é um tipo de situação. Quando a gente tá com amigos, é outro tipo de situação. Quando a gente tá com o namorado ou com a namorada, é outro tipo de situação. No trabalho, é outro tipo de situação. Então, vai muito de caso para caso. E chegou um ponto da minha vida que eu vi que não funcionava mais esse tipo de estratégia, principalmente depois que eu entrei no mundo de trabalho, né? Que, poxa, se uma pessoa me tratava mal, não tinha como eu tratar ela pior, sabe? Porque senão isso ia começar a cair pra cima de mim. Então, desde então que eu estou tentando fazer se uma pessoa me trata mal, eu no mesmo momento coloco que aquilo é dela, que isso tá falando sobre ela, que pena que ela está naquele momento ruim e despejou aquilo lá enquanto eu estava presente. Mas tentar colocar realmente como coisa sobre a pessoa, que não é sobre mim. Porque quando alguém trata a gente mal, a gente tem a tendência a achar que é sobre a gente, né? Que a gente tá merecendo aquele tipo de comportamento, que tá tratando a gente mal porque a gente não é o suficiente, porque a gente não é merecedor. Então, a primeira dissociação que eu fiz na minha cabeça é isso, que aquilo diz sobre a pessoa e não sobre mim. Só que daí, dependendo do grau da pessoa, do nível de relacionamento com a pessoa, a coisa pode escalar. Então, por exemplo, se é dentro da minha família, eu tendo a ficar mais chateada do que o normal. Por exemplo, com os meus amigos, eu até fico chateada, mas não é tanto. Com a minha família, eu fico muito chateada. Com a galera do trabalho, eu consigo levar, sei lá, numa outra esfera. Eu sinto que eu consigo ser bem profissional, mas agora, dentro da família, eu fico bem chateada. E daí, fazendo essa dissociação, que aquilo diz mais referente a outra pessoa do que sobre a mim, tem um momento de realmente se proteger dentro do silêncio. Eu acho que o silêncio é um dos principais escudos que a gente tem, uma das principais proteções que a gente tem, porque se você corre o risco de falar coisas que você não tá processando conscientemente na cabeça e só fala na hora da raiva, isso também pode ser pior pra você. Então, ter esse momento de silêncio, realmente pegar pra ficar em silêncio, eu acho que é ótimo. E não confunda esse momento de silêncio com um tratamento de frieza ou, nossa, você, assim, bobona com a outra pessoa, porque ela me tratou mal, então eu vou tratar ela mal agora. Não, veja esse momento como realmente entender o que está acontecendo com as suas emoções, com seus pensamentos, com seus sentimentos após tal pessoa ter te tratado mal. Então, daí, quando tenho esse momento de silêncio e eu sinto que eu entendi um pouco mais das minhas emoções, eu me preparo para hablar com a pessoa, para falar com a pessoa.
Então, daí, normalmente, esse primeiro momento, a pessoa pode não responder nada porque, sei lá, veio muita coisa de uma vez, né? E se ela te responder e daí vocês entrarem numa conversa, melhor ainda, né? Mas às vezes pode acontecer da pessoa simplesmente não responder e você ser a única pessoa que fala pra tentar resolver a situação. Depois de ter estado no seu momento de silêncio, de contemplação e de entender aí como seus sentimentos estão após a pessoa ter te tratado mal e como resolver essa situação, se é uma pessoa que vale a pena, não é mesmo? Porque se é uma pessoa que não vale a pena, não insista. Mas enfim, se vale a pena insistir porque é uma pessoa da hora, mas que errou uma vez, ok. Daí, se tiver esse momento que só você fala, respeita isso também. Entende que a pessoa escutou o que você falou e no momento certo vocês conseguem ter uma conversa. A questão é muito sobre o tempo também, né? Conforme o tempo vai passando, pode ser mais fácil ou mais difícil de resolver uma situação. Atente-se muito ao seu caso. Cada caso é um caso e sempre vale muito a pena discutir o seu caso em específico numa terapia, numa sessão com um profissional confiável, porque a gente tá conversando aqui agora, mas é muito generalista, né? Não, não tem os pormenores da sua situação, então é sempre bom falar com um terapeuta, que o terapeuta consegue te ajudar. E você consegue achar um terapeuta na rede Metamorfose de Telemedicina, no site orgmetamorfose.com.br, com os melhores profissionais, tanto médicos clínicos gerais, terapeutas, nutricionistas, entre outros. E daí, você tendo muito consciência sobre o momento que você está vivendo, você pode entender se vale a pena continuar a relação com tal pessoa que te fez mal ou não. E por isso que eu digo que quando a família é mais complicado, porque família você não corta, simplesmente. Família você tem um laço de sangue, muitas vezes podem se rever. E, sei lá, eu tenho uma certa crença de que se a gente veio nessa vida com essa família, a gente tem que conviver com eles, a gente tem que aprender com eles. Então, essa situação de corte é um pouco complicado, mas eu também entendo que cada caso é um caso. Às vezes é necessário para você dar um corte, dar uma afastada. Eu mesmo já tive que fazer isso, mas não é uma coisa que eu me sinto muito confortável, muito pelo contrário. É algo que fica sempre nos meus pensamentos, de poxa, queria estar com a família toda unida todos os dias e nessa sensação de plenitude extra, sensacional o tempo todo. Mas sei lá, os movimentos da vida acontecem e a gente vai navegando sobre eles e vai tentando se entender também. Às vezes tem muita questão de maturidade, tem muita questão de ego, tem muita questão de tanta coisa. Então, assim, basicamente, como agir depois que alguém te trata mal? É se afastando, é entendendo seus sentimentos, é tendo um momento de silêncio. Se você se sentir confortável, puxa a pessoa para conversar. Em alguns momentos você pode ser a única pessoa a falar, a se expressar, mas pelo menos você fez, você falou. E em outros momentos você realmente pode ter uma conversa com essa pessoa e recuperar, reconstruir o laço de vocês. E eu mesmo preciso dessa conversa, escutar tudo isso que eu tô falando. E eu fico muito feliz de poder falar sobre isso com você. E é isso.